preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E sem demoras, Vanessa Cruz, vamos ao Jornal das 7. O Governo reconhece o sentido de responsabilidade do PS ao viabilizar o Orçamento do Estado, mas pede a José Luís Carneiro que vire a página. É uma resposta do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, ao líder socialista, que hoje tinha dito que o Governo devia reconhecer o sentido de Estado do PS e não estar a queixar-se, como fez Luís Montenegro. O Primeiro-Ministro acusou ontem os dois maiores partidos da oposição de estarem a invadir a esfera do Governo ao aprovarem algumas medidas, como a isenção de portagens em algumas autoestradas, ou travarem a atualização das propinas. Hoje, o Ministro da Presidência voltou ao tema orçamento na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, marcada por alguns anúncios, conferência acompanhada pela jornalista do Observador Nadine Soares. Agora em direto, Nadine, além de novidades, houve ainda tempo para essas respostas às críticas da oposição? Sim, um briefing do Conselho de Ministros cheio de anúncios, mas também com tempo para várias respostas. Leitão Amaro deixou elogios ao voto de abstenção do PS, que permitiu a aprovação do Orçamento do Estado. No entanto, avisa José Luís Carneiro que é preciso andar para a frente. Isto depois do secretário-geral socialista ter defendido que Luís Montenegro devia reconhecer o sentido de responsabilidade do PS. Ora, de viva voz, Leitão Amaro reconhece essa intenção dos socialistas, mas acusa José Luís Carneiro de ficar parado. Quem anda parado à volta da política e não sai das questões políticas e está aprendendo as questões políticas, agradeceu, elogiou, disse, não disse, acusou, falou dos outros, enfim, não tem respostas para o país. Não retira nada ao sentido de responsabilidade que reconhecemos. Mas os portugueses não querem saber disso, querem lá saber disso, querem é saber. Há reconhecimento, e não retiramos nada ao reconhecimento e à valorização do sentido de responsabilidade que o Partido Socialista teve. Não retiramos nada e é totalmente sincero este elogio e este reconhecimento que fizemos sempre. Agora, andemos para a frente. São declarações de Leitão Amaro no briefing de Conselho de Ministros, onde o Governo anunciou várias novidades, por exemplo, a criação de um guião passo a passo para a gestão de crises. É uma decisão tomada no rescaldo do apagão. Leitão Amaro que fala num sistema que requer investimento com o objetivo de melhorar a comunicação política da crise e a coordenação do Governo em situações mais difíceis. É ativado perante uma crise grave, por decisão do Primeiro-Ministro, com uma sequência de passos que está todo, passo a passo definido, seja no plano da coordenação política, seja no plano da comunicação, quais é que são os momentos que devem ser feitos um após o outro, com que sequência e com que meios. Tudo isso está planeado, sejam as crises de ordem natural, de ordem e de fonte humana, cibernéticas ou digitais, físicas. O anúncio feito por Leitão Amaro, o Ministro da Presidência, o Governo decidiu também descentralizar as políticas de saúde e nomear 5 vice-presidentes nas comissões regionais, um dos muitos anúncios feitos esta tarde, um briefing que contou também com a presença do Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, que detalhou ainda a criação de uma agência de energia e geologia e também a dar conta da reestruturação, por exemplo, do Ministério do Trabalho. O Governo reduziu de 39 para 19 entidades. São alguns dos destaques deste briefing de Conselho de Ministros esta tarde. Resumidos aqui pela Nadine Soares. E depois dos militares da GNR, também os agentes da PSP anunciam protestos. As duas classes profissionais tiveram as reuniões com a Ministra da Administração Interna. Os sindicatos da PSP foram os últimos a ser recebidos no Ministério esta tarde. Também saíram insatisfeitos. Paulo Santos, presidente da Associação dos Profissionais da Polícia, um dos sindicatos que esteve nestas reuniões, considera que correu tudo mal, o que resultou na indisponibilidade dos polícias para acolher as propostas da Ministra. Não cumpriu aquilo que foram as nossas premissas, falar de uma proposta concreta relativamente a suplementos, todos, salários e à portaria de avaliação. Sendo assim, nós não podemos e nem temos condições, porque há aqui um incumprimento claro por parte deste Governo relativamente a um acordo que foi assumido pelo Governo de então.
Acordo que foi celebrado com o antigo governo e que previa um maior aumento do subsídio do risco de vida. Paulo Santos adiantou ainda que dia 3 de dezembro os polícias vão decidir que formas de luta vão adotar, mas são para começar já no próximo mês. As associações da GNR também ainda vão decidir o tipo de protestos. Estão contra os valores apresentados pela ministra Maria Lúcia Amaral. E demitiu-se o médico Miguel Alpalhão, horas depois de ter sido suspenso. A liderança do Hospital de Santa Maria é acusada pelo dermatologista de ter uma atitude persecutória. Estamos a falar do médico que recebeu mais de 700 mil euros em 3 anos de cirurgias adicionais e codificou mais de 350 vezes as próprias cirurgias. A Inspeção-Geral de Atividades em Saúde concluiu que houve irregularidades praticadas por este médico. Ao anunciar agora que se demite, Miguel Alpalhão diz que não lhe restava outra hipótese depois do que classifica de tratamento humilhante, degradante e, como dizias, Ricardo, persecutório por parte do maior hospital do país no último ano. A Rádio Observador já tentou contactar Carlos Martins, o presidente do Santa Maria, que não quis prestar declarações. E Luís Marques Mendes diz que envia a lei da eutanásia para o Tribunal Constitucional se for o próximo chefe de Estado. Revelação feita em entrevista ao programa Geração V da Rádio Observador, com 2 argumentos. Marques Mendes fala na falta de regulamentação e diz também que o Parlamento ainda tem de responder às normas que foram consideradas inconstitucionais depois do pedido de fiscalização sucessiva a este diploma da morte medicamente assistida, um pedido que foi feito por deputados do PSD e do CDS. Marques Mendes demarca-se da posição que foi adotada pelo atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, que depois de a lei ter andado para a frente e para trás, entre o Parlamento, Belém e o Constitucional, acabou por promulgar o diploma, a última versão aprovada pelos deputados. Isso é um risco enorme. Veja, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, na última versão da lei da eutanásia, considerou que já estava tudo bem do ponto de vista constitucional e promulgou. E veja o que o Tribunal Constitucional fez, disse, afinal o Presidente não devia ter promulgado. Estamos a legislar sobre o direito à vida. Portanto... E é um direito bastante sensível, pronto, sim. Por isso é que eu estou a dizer, a posição mais sensata e mais equilibrada é a minha. Quando vier o diploma, vai ao Tribunal Constitucional. Também não é assim tanto tempo, são 20 dias que o Tribunal Constitucional tem, mas é a segurança. Depois do Tribunal Constitucional ter dito, há aqui umas normas inconstitucionais, não devo perguntar ao Tribunal Constitucional, olha, finalmente acha que está tudo ultrapassado. Portanto, é isto que eu farei, não farei de outra maneira. Não fará de outra maneira, diz Marques Mendes, justifica que se trata de uma lei tão delicada e sensível que é preciso ter certezas se a lei da eutanásia chegar a Belém e Marques Mendes for o Presidente da República, vai enviá-la para o Tribunal Constitucional. Entrevista de Marques Mendes no programa Geração V da Rádio Observador, que vai para o ar mais logo, depois das 10 da noite, mas já está disponível em podcast. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira. Voltamos à saúde. Os hospitais portugueses gastam em média 666 mil euros por dia com médicos tarefeiros. Há urgências que dependem totalmente destes profissionais sem vínculo contratual ao Serviço Nacional de Saúde. O Observador faz um balanço até setembro. O Estado gastou cerca de 182 milhões de euros com os médicos tarefeiros. Mais de 15 mil horas de trabalho a cada dia e uma média de 43 euros por hora. O Presidente da República diz que a comitiva portuguesa que esteve nos Jogos Surdoolímpicos voltou para Portugal com um resultado espetacular. É a palavra de Marcelo Rebelo de Sousa, que recebeu os atletas no Palácio de Belém, elogiou a prestação portuguesa que trouxe para casa 6 medalhas. Donald Trump terá dado ordens para ser feita uma oferta direta a Vladimir Putin, que passa por reconhecer territórios ocupados na Ucrânia como russos. É o que está a avançar o jornal Telegraph. O conselheiro de Donald Trump, Steve Witkoff, vai reunir-se com o presidente russo na próxima semana em Moscovo. E o antigo embaixador da União Europeia, João Valde Almeida, considera fundamental manter a relação dos europeus com Donald Trump, mesmo tendo de engolir alguns sapos. Em entrevista ao Observador, o antigo chefe de gabinete de Durão Barroso, que foi também representante europeu em Londres no pós-Brexit, lembra o momento de ruptura do Reino Unido com o bloco comunitário para exemplificar o quão importante é uma boa relação entre os líderes internacionais. No caso do Brexit, João Valde Almeida aponta uma quebra de confiança e alerta que, com Donald Trump, os líderes europeus devem empenhar-se na construção de uma boa relação. Empenhem-se na relação pessoal com o líder dos Estados Unidos. Isso acho que é absolutamente fundamental. E eu acho que os líderes europeus têm feito isso, basicamente.
é? Muitas vezes a muito custo, muitas vezes relutantemente, muitas vezes a contragosto, muitas vezes tendo que engolir alguns sapos, não é? Mas isso é fundamental. Isso é fundamental e é válido para Trump, como a meu ver é válido para qualquer outro líder. João Valde Almeida, numa entrevista ao Observador, que está a esta hora em destaque no nosso site. A Vanessa Cruz vai regressar já daqui a pouco com o Fora do Baralho à Rádio Observador.